Paz a todos os irmãos. Estou com muita saudade de todos, viu? Eu vou ler aqui uma mensagem da senhora Ellen Goldwhite. O livro chama Em Busca de Esperança. O título é A Promessa. Então vamos ler. O céu se encheu de tristeza diante do fato de o ser humano estar perdido e de que o mundo criado por Deus se encheria de seres mortais condenados à infelicidade, enfermidade e morte, sem haver um meio de livramento para o transgressor. Toda a descendência de Adão deveria morrer. No rosto do adorável Jesus havia uma expressão de compaixão e tristeza. Então Cristo se aproximou da luz extraordinariamente brilhante que acercava o Pai e entrou em uma conversa particular com ele. A ansiedade dos anjos era intensa enquanto Jesus dialogava com o Pai. 3 vezes ele foi envolvido por sua luz gloriosa. Na terceira vez, ele se afastou do Pai e podia então ser visto pelos anjos. Seu semblante estava calmo, livre de toda preocupação e dúvida, e resplandecia com benevolência a amabilidade de uma forma que as palavras não conseguem expressar. Cristo anunciou ao exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o ser humano pecador. Ele revelou a eles que havia suplicado ao Pai e se oferecido para dar vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão. Afirmou que, pelos méritos de seu sangue e de sua obediência à lei divina, o pecador poderia ter o favor de Deus, ser levado para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio os anjos não poderiam se alegrar, pois seu comandante nada escondeu, expondo diante deles o plano da salvação. Jesus lhes disse que estaria entre a ira do Pai e o ser humano culpado, que enfrentaria a iniquidade e o escárnio e que poucos o receberiam como filho de Deus. Quase todos na terra o adorariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a glória no céu, viria à terra como homem e se humilharia como um servo. Por experiência própria, ele enfrentaria as tentações que assediam os seres humanos, a fim de que pudessem saber como socorrer os que fossem tentados. Por fim, depois de cumprir a sua missão, como mestre, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria todo tipo de crueldade e sofrimento que Satanás e seus anjos influenciassem os ímpios a lhe infligir. Ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Sofreria terríveis horas de angústia, as quais nem mesmo os anjos conseguiriam contemplar e esconderiam o rosto. Ele suportaria não só a agonia física, mas também mental, com a qual nenhum sofrimento físico poderia ser comparado. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Depois subiria ao Pai, a fim de interceder pelo ser humano perdido e culpado. Um meio de escape. Então os anjos se prostraram diante de Jesus e lhes ofereceram a vida. Jesus lhes disse, porque sua morte salvaria muitos e que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Unicamente a vida do Criador poderia ser aceita diante do Pai como resgate pelo ser humano. Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecer em várias ocasiões. Ele disse que tomaria a natureza decaída do ser humano e sua força não seria nem mesmo igual à de Adão e Eva. Afirmou que os anjos seriam testemunha de sua humilhação e de grande sofrimento. E ao
presenciarem esses sofrimentos e o ódio dos homens a ele, ficariam abalados pelas mais profundas emoções e, por seu amor a ele, desejariam libertá-lo dos agressores, mas não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que viesse. Eles deveriam desempenhar uma parte em sua ressurreição. O plano da salvação estava traçado e o Pai aceitara esse plano. Com profunda tristeza, Jesus consolou e animou os anjos e os informou de que, dali em diante, aqueles que redimissem estariam com ele, e com ele sempre morariam. Prometeu que por sua morte resgataria a muitos e destruiria aquele que tem o poder da morte. O Pai daria a Jesus o reino e a grandeza desse reino sobre todo o céu, e ele possuiria para todo sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbar o céu ou a nova terra prometida, purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que o Pai havia aceitado e que se alegrasse no fato de ser humano decaído poder novamente ser exaltado por meio da sua morte, a fim de obter a favor de Deus e desfrutar o céu. Então, uma alegria inexprimível encheu o céu e o exército celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Anjos tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que faziam antes pela grande misericórdia e condescendência de Deus em entregar o tão amado Filho para morrer por uma raça de rebeldes. Bem, meus irmãos, essa é a lição que eu escolhi para passar para vocês, que é uma lição maravilhosa de uma promessa muito grande, né? Que Deus já fez por nós, lógico, já morreu por nós, e agora nós estamos aqui nesse mundo, nessa luta para conseguir chegar até lá, né? Obedecendo as ordens de Deus, obedecendo as leis, né? E agindo com a nossa vida direitinho, para que Deus nos olhe com o grande amor que Ele tem por nós e que naquele dia a gente possa estar lá junto com Ele. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui e seguir em frente, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada.